Opa, falei pessoal, de boa com vocês, eu sou o Colete, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vocês perceberam que eu tô falando bem mais baixo que o normal, é que tá de madrugada e eu só tive tempo pra gravar agora. Mas hoje eu vou estar falando de um assunto, só que diferente dos outros vídeos, esse daqui não vai importar muito a edição. Na verdade, a edição não vai ter importância nenhuma aqui. Eu só vou deixar uma gameplay no fundo pro vídeo não ficar tão bosta, não ficar só com uma tela preta. Mas só quero deixar claro que é bom vocês saberem que a única coisa que importa nesse vídeo é literalmente o áudio. Então esse vídeo é basicamente um podcast, não importa se você tá vendo a tela ou não. Então você pode fazer alguma outra coisa, tipo, sei lá, desenhar enquanto assiste esse vídeo. E só uma última coisa que eu pretendo fazer mais um Q&A, já faz muito tempo pra caralho que eu não posto Q&A. Só fiz um no canal todo e já tá na hora de fazer o outro. Então se você tem alguma pergunta pra mim, alguma dúvida, não comenta aqui nesse vídeo, comenta lá no post da comunidade que o link vai estar no card. Vocês já viram sobre qual que é o tema desse vídeo, mas qual que é o meu objetivo com isso tudo? Bom, pra falar a verdade, quando eu tava pensando nesse tema, eu acabei criando meio que categorias do que eu considero pessoas que se acham donos da verdade, ou pessoas que eu só vejo como donos da verdade. Só que vendo alguns vídeos relacionados, eu acabei percebendo que esse não é um tema tão simples, não é um negócio tão óbvio. Não é a mesma coisa que falar de um fato, não tem como desmentir aquilo. Agora esse caso de donos da verdade, existem pontos de vista diferentes, e eu quero saber o quantos de vocês vão concordar comigo. E não precisa ter medo se você discordou de alguma coisa do que eu falei, nada disso. Lembra, eu sou um canal de opinião e expõe sua opinião também. Se você tem alguma opinião contrária à minha, fale. Não tenha medo de dar sua opinião, porque eu não vou te julgar. Eu quero deixar mais uma coisa clara que esse vídeo não é indireta pra ninguém. Tudo que eu falar aqui, se tiver semelhança, não vai ser indireta pra ninguém, porque isso tudo são coisas que acontecem e não é um caso isolado. Então se você por acaso falar que isso lembra algum youtuber, um bagulho que um youtuber falou, cara, isso daí eu posso ter tirado como referência. Eu posso ter pego esse caso como referência, porque eu peguei vários casos como referência pra fazer esse vídeo. Porque eu vou falar de categorias de donos da verdade. Como eu falei, depende muito do ponto de vista, então pra mim existem categorias. E pra mostrar que isso daqui não é indireta pra ninguém, em uma dessas categorias eu tô incluído. Então, na minha opinião, os donos da verdade se dividem em 3 categorias. A primeira delas é aquela pessoa que diz dar a sua opinião, só que basicamente ele tá querendo dar lição de moral ou alguma coisa assim. Eu não sei muito bem como é que se classificar. É basicamente crítica de uma criança no caso. Tá, como assim? Como é que isso funciona? Nesse caso seria aquele tipo de pessoa que diz dar uma opinião, só que é meio diferente. Porque tipo, a pessoa pode até não falar nada de errado, mas pra ela, aquelas pessoas estão erradas justamente por causa do gosto dela. Vou dar um exemplo, eu faço vídeo de Minecraft e faço um estilo meio parecido com o Venom. Aí depois de um tempo eu decido fazer os vídeos meio que no estilo Tazercraft. O dono da verdade nesse caso seria a pessoa que me criticasse só porque não gostou do jeito que eu mudei. Assim, nesse caso, na teoria, ninguém estaria errado. Mas tudo que a pessoa criticou foi justamente por causa de gosto pessoal. É aquele tipo de pessoa que simplesmente não aceita mudanças, mas mesmo assim tenta criticar, mas mesmo assim respeitar a escolha da pessoa. É como se o cara quisesse meio que passar uma mensagem subliminar pro youtuber, pra fazer ele voltar às origens. E posso dizer que eu me encaixava nessa categoria. É só vocês verem o vídeo respondendo o mic do Tazercraft. Sei que vocês vão achar estranho o vídeo, mas vão perceber melhor o que eu quis dizer. E eu sinceramente consigo entender o porquê dessas pessoas, porque pra elas, se teve uma mudança que a pessoa não gostou, automaticamente se torna ruim. E pra pessoa aquilo é basicamente uma regra. Tipo, se o youtuber que eu gosto mudou e a mudança dele não me agradou, pra mim aquilo é ruim. Uma outra categoria de donos da verdade seriam aqueles que tentam fazer você ver aquilo como verdade. São aqueles que expõem as suas ideias e não querem saber de oposição. Porém, ao invés dessa pessoa falar que é só uma opinião, ela só diz falar fatos e a realidade, quando na verdade não é. Esse no caso seria o tipo de pessoa que, quando vê a oposição, simplesmente diz que não quer encarar a realidade. Tipo, às vezes pode até ser que aquilo seja a realidade, mas não necessariamente é a realidade daquela pessoa. Só que o mais engraçado desse caso é que justamente as pessoas só dizem que aquilo são fatos, e não tentam comprovar que aquilo é mesmo um fato. E como que você consegue comprovar isso sem depender de outra pessoa? Vou dar um exemplo de que, sei lá, uma notícia de que fala que um homem morreu. E é tudo comprovado que aquele homem realmente morreu. Agora que fica a dúvida se o homem mereceu morrer ou não.
E chega alguém e fala que o homem mereceu morrer, só que ele fala que só tá falando a realidade. Só que tem pessoas que acham que esse homem não devia ter morrido, ele não merecia isso. Mas esse cara sempre quer insistir que é só a realidade, de que ele merecia morrer. Agora, que ele merecia ou não, isso deixa de ser um fato, porque existe oposição. Uma coisa se torna opinião a partir do momento que existe debate ou oposição. Vou pegar exemplo de refrigerante, Pepsi e Coca-Cola. Gosto é questão de opinião, então não tem como apontar o dedo e dizer de fato qual é melhor. Mesmo que a maioria diga que um é melhor que o outro, não tem como levar isso como fato. Porque ainda existe divisão, existe aquele grupo de pessoas que prefere um ao invés do outro. Então se a pessoa está falando que aquilo é um fato e existe alguma oposição contra ele, aquilo deixa de ser uma verdade, é apenas opinião. E agora para mim a última categoria, e a que eu acho mais complexo e mais complicado e também mais genial, digamos assim, são aqueles que se acham inteligentes. Não são aqueles que ficam falando que são inteligentes, na verdade são aquelas pessoas que justamente fazem você pensar que aquela pessoa é inteligente. No caso são aqueles que têm um jeito de falar que fazem isso justamente para você pensar que eles são de certa forma superiores, que eles têm mais conhecimento. E o mais perigoso disso tudo é que, diferente das outras categorias, eles conseguem doutrinar e mudar o pensamento das pessoas. Porque eles justamente fazem você pensar que toda essa complexidade se trata de fatos e não a visão da pessoa. Eu não sei se atualmente eu me incluo nessa categoria, mas diferente deles, eu sempre reforço que aquilo que eu falo são as minhas ideias, são o que eu acho. É a perspectiva, a visão que eu tenho de tudo aquilo. E no caso dessas pessoas, eles tentam falar de um certo jeito para parecer que você é inferior a eles, ou eles são superiores. Porque eles justamente tentam fazer você acreditar que eles sabem bem mais do assunto do que você. Além do uso de palavras difíceis e complexas que quase ninguém usa. Porque eles fazem você pensar que justamente por ter esses conhecimentos de usar bem as palavras, e palavras que quase ninguém usa, faz você ver eles como se estivessem falando apenas fatos. E como eu falei, isso pode ser muito bem usado para doutrinar as pessoas, então toma cuidado com isso. Então, acho que essa era toda a minha visão, acho que não estava faltando nada. E como eu falei, se você pensa de um jeito diferente, discorda de mim, ou qualquer coisa, comenta aqui embaixo. Dessa vez eu tô bem curioso para saber o que vocês vão dizer. Mas então, se você quer apoiar o canal, recomendo que assista meus outros vídeos e deixe o like para apoiar. Eu vou ficando por aqui, até mais, valeu, falou e fui.